Já. Oi, pessoal, tô aqui ensinando para Clarice, ela me pediu uma ajuda e também quando eu fiz cardiopediatria eu senti muito perdida, enfim, eu vou tentar dar uma ajuda e amenizar a dificuldade de vocês. Então, eu tô me guiando aqui pelo slide que a professora colocou para vocês e vou tentar ajudar aqui. Bom, o que são cardiopatias congênitas? A gente assim chama porque elas dão origem desde a embriogênese, no útero. Então, por exemplo, se eu nasci saudável, né, e evoluí com uma cardiopatia devido a uma febre reumática, isso não é congênita, é toda aquela alteração que ocorre dentro do útero. A maior parte das cardiopatias, elas são secundárias a alguma alteração ali na embriogênese, né, que ocorre da 3ª à 8ª semana, no período, né, de gestação, onde o sistema cardiovascular está formado. Pelo que eu tenho conhecimento, a cardiopatia ela não é a 3ª maior causa, e sim a 2ª causa, mas como ela colocou a 3ª causa de óbito no período neonatal, então a gente vai considerar dessa forma, tá bom? A primeira causa seria as doenças respiratórias, como pneumonia, asma, enfim, essas alterações. No Brasil, 28,9 mil crianças nascem com cardiopatia congênita por ano. Então, normalmente, essas crianças, a cada 100, uma nasce com cardiopatia. Então, representa 1% do total, certo? E, no geral, 80% dessas crianças vão precisar de um tratamento cirúrgico. A gente não consegue tratar apenas com medicamentos. E destes, 50% ainda vão precisar ser operados ainda no primeiro ano de vida, tá bom? Isso vai estar muito relacionado com o tamanho da lesão e se é uma cardiopatia cianótica ou acianótica. Cianótica é quando tem queda de saturação, quando a criança ou o adulto evolui com um roxinho, né? O roxidão. E no caso, a cianótica é quando não tem mudança na coloração, tá bom? E em 20% a regressão é espontânea, tipo um fechamento do forame oval pérvio, um fechamento do canal arterial e quem sabe até uma comunicação interatrial. Aqui no gráfico, eu estava discutindo aqui com a Clarice que muito provavelmente esse aumento, que é a linha em vermelho das cardiopatias congênitas, pode estar relacionado de fato com o maior número, né, de diagnóstico, porque antigamente nós não tínhamos meios, para falar a verdade, nós pouco sabíamos sobre as cardiopatias congênitas e hoje a gente tem um diagnóstico melhor, né, que pode ter implicado aqui no aumento dessas alterações, tá bom? Então, normalmente, as causas das cardiopatias congênitas, elas estão relacionadas com fatores genéticos, né? Por exemplo, existe relação de cardiopatias, onde se um irmão tem, o outro tem uma chance um pouco maior de ter, como também no caso das síndromes, quando tem síndrome de Down, nós temos doenças como defeito do septo atrioventricular total, que pode estar mais associado, tá bom? Temos os fatores ambientais, por exemplo, radiação, né? Se você trabalha com instrumentos de radiação, isso pode estar prejudicando. Se de repente faz uso de algum antidepressivo, a depender pode estar causando malformação. Então, esses tipos de exposição, bem como doenças maternas concomitantes, por exemplo, a infecção pela rubéola pode causar uma malformação, né? A questão da sífilis também pode ocorrer alteração, enfim, qualquer tipo de infecção no primeiro trimestre, que é justo quando o coração está sendo formado. Então, é importante que nesse período a mãe não tenha risco de infecção, tá bom? Com relação ao atendimento integral da criança no Brasil, é um dos maiores desafios, mas o nosso maior desafio é a desigualdade de distribuição dos serviços.
nós percebemos que existem vários serviços, no entanto, são poucos, na verdade, mais na região sul e sudeste, onde nós temos maior localização de suporte cirúrgico. Por exemplo, aqui em Boa Vista, nós não temos, pelo menos na parte pediátrica, já está acontecendo algumas cirurgias a nível de adulto, mas pediátrica ainda não acontece, bem como em Tocantins, Rondônia, Amapá e Acre, né? Então, a região norte ainda está um pouco desfavorecida, tá bom? Em algumas regiões, mesmo na região norte, a gente até pode ter o serviço, como no caso no Amazonas, mas acontece numa quantidade um pouco menor do que deveria acontecer preconizado pelo SUS. Aqui ela comentou, né, sobre o que tipo de atenção aos pacientes com cardiopatia congênita deve ter no SUS. Na atenção básica, o que precisa acontecer? A grávida, quando vai às consultas pré-natais, ela precisa fazer ultrassonografia obstétrica para ali, mais ou menos no segundo trimestre, poder fazer uma avaliação geral do bebê. E lá também é interessante que, caso se observe alguma alteração, se peça o ecocardiograma fetal para poder fazer o diagnóstico, né, de possível cardiopatia. A atenção especializada se refere ao hospital, onde o paciente já com diagnóstico de cardiopatia, ele vai receber tanto o tratamento medicamentoso, né, como também aqueles que são necessários, o tratamento cirúrgico daquela cardiopatia, onde ocorre a correção daquela alteração, né? Infelizmente, aqui em Boa Vista, nós fazemos apenas o atendimento clínico. E a regulação assistencial, ela se refere a quando nós temos nos ambulatórios o acompanhamento daquele paciente que já realizou a cirurgia e que precisa verificar se vai permanecer ainda com a medicação, se nós podemos retirar essa medicação, tá bom? Então, as alterações clínicas, eu preferi fazer um desenho aqui para Clarice para que a gente pudesse entender um pouco, tá bom? Porque aqui tá meio falando dos sinais e sintomas, mas eu explicando aqui o gráfico fica um pouco mais fácil de poder entender, tá bom? Então, vou dar uma pausa aqui para poder explicar melhor. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós temos dois tipos de cardiopatia. A cardiopatia acianótica, que é quando não temos queda de saturação, não tem queda de saturação. E nós temos as cardiopatias cianóticas, que são aquela onde nós temos quedas de saturação. No caso, tanto uma como a outra, elas podem ser subdivididas em hiperfluxo, quando vai muito sangue para o pulmão, e de hipofluxo, quando se trata de uma cardiopatia obstrutiva, indo pouco sangue para o pulmão. Certo, assim dito, eu vou tentar desenhar um esquema do que o coração para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Vocês me desculpem que eu não sou boa desenhista, mas serve para ajudar. Então, o nosso coração, ele tem 4 cavidades, onde nós temos o átrio direito, o átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Então, nós temos que avaliar essas estruturas, se elas estão bem formadinhas. Depois disso, nós temos que ver a conexão átrio-ventricular, onde nós temos quem? A válvula tricúspide. E nós temos que ver a conexão átrio-ventricular esquerda, que nós temos em
quem? A válvula mitral. Saindo do ventrículo direito, na verdade, no coração, a artéria pulmonar sai por aqui por cima, mas eu vou desenhar aqui embaixo. Então, o ventrículo direito sempre tem que estar conectado à artéria pulmonar, certo? E o ventrículo esquerdo sempre tem que estar conectado à aorta. Eu vou representar ela como se fosse um arco aórtico, tá bom? Só para facilitar aqui um pouco o desenho. Então, a gente também tem que observar a conexão ventrículo-arterial. Direita, se está concordante, ou seja, o ventrículo direito ligado à artéria pulmonar e o ventrículo esquerdo à aorta, certo? Então, agora a gente vai relembrar um pouco sobre a circulação. O sangue, então, chega pobre em oxigênio, rico em dióxido de carbono e por isso ele tem aquela coloração azulada, certo? Vão chegar drenados pela cava inferior ao átrio direito e a cava superior ao átrio direito. Esse sangue, então, vai fluir para o ventrículo direito, que vai passar para a artéria pulmonar e daí vai levar esse sangue até o pulmão, onde através da nossa respiração, ou hematose, esse sangue agora volta rico em oxigênio pelas veias pulmonares, que são 4, para o átrio esquerdo. E aí, agora esse sangue ele é rico em oxigênio, pobre em dióxido de carbono, certo? E ele é chamado então agora de sangue arterial e tem a coloração vermelhinha. Esse sangue então segue átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e vai para a aorta, que através de 3 vasos, né? Vai para a cabeça, membro superior, abdômen e membros inferiores, certo? Então, diante disso, a gente consegue explicar algumas cardiopatias. Então, uma delas é a comunicação interatrial. A comunicação interatrial se refere a uma comunicação entre os átrios. Ela vai ser chamada de ósteo secundo quando ela está bem na região central do septo. Ela pode ser chamada de óstium primum quando ela está aqui perto do coxim endocárdico, que seja essa cruzinha aqui do coração, tá? Então, é a ósteo primum, aqui é ósteo secundo. E nós temos o seio venoso, que é na desembocadura ou da cava superior ou da cava inferior. E aqui, a cardiopatia, ela é cianótica ou acianótica? Bom, se nós formos pensar, o ventrículo direito, ele costuma ter maior pressão porque ele precisa participar da circulação sistêmica. Assim sendo, quando nós temos uma comunicação interatrial, o que vai acontecer é a passagem de sangue do lado esquerdo para o lado direito. Nós estamos mandando sangue oxigenado para o lado desoxigenado. Então, o que acontece aqui? Nós temos uma cardiopatia acianótica, porque nós estamos transferindo o sangue do lado pouco oxigenado, do lado mais oxigenado para o lado pouco oxigenado. Então, não temos problemas no nível de cianose aqui. Mas o que vai acontecer? Suponhamos que esse forame, essa comunicação, passaria aqui uns 20 ml e estava mais ou menos previsto que passasse 100, né? Então, o que acontece? Nós vamos ter uma adição de 20 ml e esse sangue vai passar do átrio direito para o ventrículo direito e daí vai passar para os pulmões, sobrecarregando, o que nós chamamos de hiperfluxo. Então, o que vai acontecer? Esse bebê ele vai ficar muito cansado, porque vai ter aquela taquipneia, onde nós temos um aumento da frequência cardíaca e frequência respiratória. Como consequência, é como se essa criança estivesse andando numa esteira, esse neném recém-nascido, né? Que ele vai apresentar sudorese, vai apresentar uma respiração com tiragem subcostal, que é quando tem um afundamento ali debaixo das costelinhas. Às vezes, causa um acinturamento, que nós chamamos isso de suco de Harrison. E também
pode ocasionar aí, mesmo que a mamãe consiga amamentar bem, a criança não vai conseguir ganhar peso. Então, são os sinais, que seria cansaço, taquipneia, tiragem subcostal, dificuldade de ganho de peso, mas não necessariamente nesse caso apresentar a cianose, tá bom? Da mesma forma, nós temos a comunicação interventricular. E aí, o que que nós vamos observar? A mesma situação que na comunicação interatrial, né? Só que aqui a gente consegue normalmente na ausculta ouvir o que nós chamamos de sopro. No caso, nos átrios, não, porque as expressões meio que se equivalem. Então, na comunicação interatrial, quando você vai auscultar, você ouve o tum-tá, no máximo um desdobramento fixo, tum-trá. No caso da CIV, como o ventrículo ele é mais forte, ele precisa mandar sangue tanto para a artéria aorta como a artéria pulmonar, enquanto o átrio só faz aquela abertura, né, da primeira bulha onde ocorre a passagem de sangue átrio para o ventrículo de forma espontânea, a gente não ouve tanta força. Como consequência disso, quando o sangue ele passa do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, há uma pressão maior. Então, quando nós vamos auscultar, é bem nítido, em vez de fazer tum-tá, faz tum-tch, que é a presença do sopro por conta da comunicação interventricular. E isso vai fazer também da mesma forma que a comunicação interatrial, vai causar uma sobrecarga de fluxo para o pulmão. Então, também na comunicação interventricular, nós temos uma cardiopatia acianótica, ou seja, o bebê não vai ficar roxinho de hiperfluxo, tá bom? Mas nós também podemos falar das cardiopatias obstrutivas, que é quando nós temos um estreitamento da artéria. Então, o que acontece aqui? Tipo a estenose pulmonar. Na estenose pulmonar, o sangue vai passar, só que vai encontrar uma barreira para conseguir vencer aqui esse estreitamento. Então, a gente também consegue ouvir um sopro agora de ejeção, que é meio que quase contínuo. Ele faz tum-tch, tum-tch, que é o sangue com dificuldade de passar aqui para a artéria pulmonar. Então, não vai ter fluxo aumentado para o pulmão, o bebê não vai ficar cianótico, certo? Porém, na ausculta cardíaca, a gente consegue ouvir o sopro. Normalmente, quando esse bebê ele cresce em torno de 2, 3 anos, que ele vai começar a sentir os primeiros sintomas, porque devido o ventrículo direito ter que vencer essa barreira, vai começar a hipertrofiar. E aí, a gente consegue ver no raio-x, né, o coração com aumento de ventrículo direito, um pouquinho abaulado, tá? Nesse momento, sim, a gente tem que fazer o procedimento corretivo, que seria um cateterismo, onde vem um balão, a gente infla e consegue resolver o problema. Então, esses são alguns exemplos de cardiopatia acianótica. Porém, agora eu vou falar sobre as cardiopatias cianóticas, onde há queda de saturação. Então, sobre a cardiopatia cianótica, eu posso citar a atresia tricúspide. Mas, Darlene, o que é isso? É quando não desenvolve a válvula. Então, o que acontece? Na relação atrioventricular não existe comunicação. O sangue ele fica represado no átrio direito e não consegue chegar ao ventrículo direito. Como consequência, não consegue ir para o pulmão. Então, para manutenção da vida fora do útero, porque lá no útero nós temos a circulação fetal, é necessário que tenha uma comunicação interatrial para esse sangue conseguir circular, certo? Então, esse vai ser um tipo de cardiopatia cianótica. Nós temos também uma outra doença chamada transposição dos grandes vasos da base. E o que é isso? É quando, né, ocorre uma falha na relação ventrículo arterial, ventrículo direito e ventrículo esquerdo,
Ou ventrículo direito é artéria pulmonar e ventrículo esquerdo e a aorta. Então, na transposição, o que vai acontecer é que na hora da embriogênese, né, a aorta vai se conectar ao ventrículo direito e a artéria pulmonar se conectar ao ventrículo esquerdo. Se nós formos lembrar da circulação, então, átrio direito com sangue venoso, ventrículo direito com sangue venoso, vai para a aorta com sangue venoso. Isso é incompatível com a vida, porque o acúmulo de CO2 deixa o sangue acidótico. Então, é preciso fazer a correção nos primeiros dias de vida. E o tratamento medicamentoso aqui não vai surtir efeito. É preciso, de fato, fazer a cirurgia. Então, no mais tardar com 7 dias, é necessário fazer a correção cirúrgica, tá? Para poder transferir a aorta, conectando ao ventrículo esquerdo e a artéria pulmonar ao ventrículo direito. E essa cirurgia é chamada de cirurgia de Jatene, certo? Então, este é outro exemplo, né, de cardiopatia cianótica. Nós temos o truncus, que é outra doença, também cianótica, onde a aorta sai do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo, só que em cima dela também vai sair a artéria pulmonar. Então, o que vai acontecer aqui? A artéria pulmonar e a aorta vão estar conectadas, tem que ter uma comunicação interventricular, e aí nós vamos ter uma mistura aqui de sangue. Então, vai ser uma cardiopatia cianótica, onde o bebê fica roxinho de hiperfluxo, porque quando a aorta contrai, acaba mandando muito sangue para o pulmão. Então, tem chance desse neném também, mesmo estando roxinho, ficar cansado não só por conta da cianose, mas do fluxo exagerado que vai para o pulmão.